Diz assim: só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso e eterno, Criador e absoluto Senhor dos céus e da terra, Rei eterno de todo o universo, te damos em nome do Senhor Jesus Cristo honras, glória, louvor, domínio e majestade, pedindo que nesse momento, Senhor, a tua palavra possa ser ouvida pelos teus escolhidos e ela seja revelada ao espírito deles, para que todos saibam e entendam que só o Senhor é Deus e que o Senhor é com cada um daqueles que te amam, com cada um daqueles que creem no teu Filho Jesus Cristo e que se fizeram, através desta fé, filhos de Deus e filhos do teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Ora, o Pai, repreendendo nesta hora ao valente, atamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, investidos de autoridade apostólica, repreendemos a toda hoste maligna, todo espírito roubador da palavra de Deus, do maioral dos demônios, desde Satanás até o menor de todos eles, sejam todos agora separados de nós, pelo poder que há no sangue de Jesus, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós banimos a todo mal deste lugar e declaramos: o teu Espírito tem soberania e plena liberdade para estar não só falando conosco, mas também tocando com o seu poder as nossas vidas, para que a igreja do Senhor seja edificada segundo a sua promessa e o seu propósito, que ninguém pode impedir, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Graças a Deus. Essa palavra vem na nossa direção como um reforço da nossa fé, como um desejo de Deus
para que nós sejamos edificados na nossa fé, fortalecidos na nossa confiança em Deus, não só a nível individual, como também a nível coletivo. Se nós não nos firmarmos em Deus, se nós não nos detivermos em ouvir a voz de Deus, em meditar na palavra dele, como eu disse, se nós nos distanciamos de Deus e, consequentemente, da Bíblia, nós podemos manter um hábito religioso de vir à igreja, mas estarmos totalmente enfraquecidos na nossa fé e frios. E uma das coisas que precisamos é confiarmos em Deus. E sabemos que só Ele nos salva, só Ele nos liberta, só Ele pode nos dar vitória em todos os aspectos da nossa vida. Amém? E o Senhor vem fazer esse reforço na nossa fé, dizendo que Ele é aquele que nos criou. Olha o que Ele está dizendo ao povo de Israel. E aquilo que Ele está dizendo a nós, o Israel espiritual de Deus, a sua igreja. Essa palavra é para nós, apesar de estar sendo dita de forma específica a Jacó, a descendência de Israel. Olha o que ele diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O primeiro aspecto aqui é nós sabemos que estamos não diante de qualquer Deus. Você vindo aqui buscar a face de Deus, vindo dedicar essa manhã de adoração, a primícia da sua semana, o primeiro dia da sua semana, que é o domingo. Você vindo aqui buscar a face de Deus, você não está buscando a qualquer Deus. Você não está buscando a mais um Deus, mais um entre tantos deuses que existem. Você está buscando a face do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que criou os céus e a terra. E isso precisa ficar muito firme dentro de nós. Porque nos momentos em que a nossa fé se abala, existe uma tendência de nós enfraquecermos espiritualmente e começarmos a confiar em outras coisas que não o Deus Criador. O Deus que pode nos socorrer, o Deus que pode nos salvar, porque Ele nos criou, porque Ele nos formou. E talvez, nesse momento aqui, Israel, atônito, atordoado pelos males que estava sofrendo, pelas consequências dos seus pecados, Israel estivesse se esquecendo de Deus, com a sua fé abalada, com a sua fé enfraquecida. Mas Deus vem nessa hora nos lembrar que Ele nos ama. Ele vem te lembrar hoje que Ele foi quem criou todas as coisas, que Ele é o Deus Criador e que Ele criou você. Que Ele te criou, que Ele te formou, que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe e que por isso, Ele que é um Deus amoroso, misericordioso e responsável, jamais vai te abandonar em qualquer que seja o tempo ou a circunstância. Amém? Nós precisamos nos fortalecer nisso. E Ele começa a fortalecer a alma de Israel e a nossa alma dizendo: não temas, porque eu te remi. A palavra remir quer dizer pagar um preço por você. A palavra remissão quer dizer o perdão dos pecados através de um preço pago. É um resgate, é como alguém ir lá no mercado de escravos e pagar pela liberdade de um escravo. Foi isso que Jesus fez conosco. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos escravizados nas mãos do maligno por conta dos nossos pecados, o que nos levou a uma prisão espiritual, mas Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, Ele pagou o preço para que nós fôssemos perdoados do pecado, da dívida espiritual e fôssemos assim resgatados para Deus.
Fomos libertos do império das trevas e transportados ao reino do Filho do amor de Deus. Então eu preciso receber de Deus o entendimento dessa realidade espiritual, de que nós temos um dono. Nós temos um dono. Talvez muitos aqui tenham animais, gatinhos, cachorrinhos, pássaros em casa. E todo dono socorre o seu animal se ele estiver em aflição. Agora, se nós que somos às vezes maus, como diz a Bíblia, né? O ser humano, que muitas vezes ele falha em muitas coisas. Ele tem zelo de um animal, ele não vai deixar um animal sofrer, um animal sem comida, um animal perecer, um animal cair numa piscina sem que alguém o resgate dali, o salve. Que dirá o nosso Pai Celestial? Que dirá o nosso Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que nos amou primeiro e que pagou um alto preço pela nossa salvação? Ele virá em nosso socorro em todo o tempo. Então o que Deus está querendo te dizer hoje é que você não deve temer a nada. Você não deve temer a calamidades, porque você não foi gerado para viver calamidades. As calamidades que nós vemos acontecendo no mundo, elas são destinadas às pessoas que estão afastadas de Deus, que estão distantes de Deus, que viraram as suas costas para Deus. Todo aquele que vira as suas costas para Deus, todo aquele que abandona Deus, se torna alvo do juízo de Deus. Mas aqueles cujo coração está em Deus e amam a Deus, esses Deus os tem por filhos. E como filhos, Deus peleja por nós. Se nós como donos pelejamos, trabalhamos pelo bem-estar dos nossos bichinhos, dos nossos animais, que dirá um pai não peleja, não luta, não se esforça, não se sacrifica para salvar um filho? E Deus está dizendo hoje, diga ao meu povo que eu sou pai para ele. E que todas as suas angústias e aflições estão perante a face de Deus, a ponto de você não precisar nem se achar sozinho na solução desses problemas. Deus olha por você, Deus peleja por você, e Ele mesmo quer vencer as suas guerras, tomar as suas batalhas, ajudar você nos seus desafios. Por isso a palavra dele para você nessa manhã é: não temas. Você pode dar um aplauso a Jesus? Não temas, porque Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que faz a terra permanecer em órbita. Ele é o Deus que faz a terra girar. Ele é o Deus que mantém o sistema solar em equilíbrio no meio de tantos outros sistemas solares. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ou seja, Ele sabe tudo a seu respeito. E Ele se preocupa com cada uma das suas necessidades. Amém? Você confia nisso? Você crê nisso? Então por que você tem medo? Por que você tem medo às vezes do que possa te fazer o homem? Porque você vive com medo da violência que existe numa cidade como São Paulo? Porque você tem medo de te faltar dinheiro? Porque você tem medo do que possa se passar com seus filhos? A sua fé está meio fraca. A sua confiança em Deus, ela precisa melhorar um pouco. Porque Deus está falando isso: ó Israel, não temas, eu te remi, eu paguei um preço por você, eu te chamei pelo teu nome, ou seja, eu te conheço. A gente só chama pelo nome quem a gente conhece. Se você não conhece uma pessoa, você não tem como chamar ela pelo nome. E Deus está dizendo assim: eu conheço você. E assim como eu conheço você, eu conheço seus problemas, eu conheço seus medos, eu conheço suas aflições, mas eu quero te libertar de todas elas. Por isso eu te digo nessa manhã: não temas, eu sou contigo. Dá um aplauso ao Senhor. Ele diz: eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. O que a palavra no livro do apóstolo Pedro diz? Que nós somos uma raça eleita, um povo escolhido por Deus.
Eu não sei se você entende esse termo, uma raça eleita, um povo eleito. Deus votou em você. Ele votou em você. Tinham muitos candidatos, muitos, mas Ele escolheu você. Ele decidiu dar esse voto de confiança a você, de depositar em você o Espírito dEle, porque Ele te amou, porque Ele te escolheu, porque Ele te remiu, Ele pagou preço por você, Ele te chamou pelo seu nome, e por causa disso você é dEle. Diga graças a Deus, que eu sou de Deus, Ele é meu dono, Ele é meu Pai, Ele é meu Senhor, e Ele cuida de mim. Amém? Ele cuida de nós, queridos. Ele sabe de tudo, das nossas necessidades. Só que para Ele poder nos libertar, nos curar, para Ele poder operar na nossa vida e nos suprir as necessidades todas, sejam elas de ordem espiritual, emocional ou material, nós precisamos confiar nele. A fé é a única via de comunicação entre nós e Deus. Tanto é que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alguém ser agradável a Deus, alguém adorar a Deus e alguém também ser abençoado por Deus. Então cuide da sua fé, confie nele, porque ele diz, tu és meu, nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu quero te dizer que Deus é ciumento da sua vida. Puxa, apóstolo, Deus é ciumento, mas ciúme não é uma obra da carne, não é desse tipo de ciúme que eu estou dizendo. Eu estou falando de um ciúme que é zelo, que o pai tem do filho, que o dono tem de algo que lhe é precioso. E eu quero dizer a você que Deus é um pai que tem zelo pela sua vida, que vai ser amigo dos teus amigos e inimigo dos teus inimigos. O Senhor disse a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu vou me tornar inimigo dos teus inimigos, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Amém? Então nós temos que entender isso, que Deus nos vê, que Deus nos conhece, que Deus nos chama pelo nome, que não há nada na nossa vida que esteja encoberto aos olhos dEle, e que Ele peleja por nós, que Ele toma a nossa causa, e que Ele vai à frente para vencer as nossas batalhas. Quantos creem nisso? Quantos se alegram por isso? Dá um aplauso ao Senhor. Ele está dizendo, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és o meu Deus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. É uma profecia relacionada à passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Deus abriu o mar para que eles passassem. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. É uma alusão ao momento em que Deus tirou o povo do deserto e introduziu na terra prometida, abrindo o Jordão como um caminho para o povo passar a pé enxuto pelo meio do Jordão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. É uma alusão ao momento onde os servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram jogados numa fornalha acesa, e o fogo, a chama, não teve poder sobre eles. Então entenda uma coisa, Deus nem sempre Ele nos livra das provas. Alguém pode pensar assim, se Deus me ama tanto, se Deus está comigo, se Ele está presente na minha vida, porque eu estou vivendo tantas lutas, tantas dificuldades, tribulações, porque as provas, as tribulações que passamos muitas vezes são consequências dos nossos próprios pecados. E são também momentos onde Deus transforma o mal em bem, onde Deus pega a consequência que a gente precisa sofrer e usa aquilo como um teste de fé para nós, como uma prova de fé, que não visa nos destruir, mas visa nos aprovar. No meio das lutas, no meio das batalhas, no meio das grandes dificuldades, é que são forjados os grandes guerreiros. Amém? Então Deus, para te fazer uma pessoa mais do que vencedora pela fé, Ele precisa permitir que você sofra provas, que você passe por lutas, que você passe por tribulações.
Mas se você nessa hora se agarrar em Deus, acreditar na promessa de que você vai passar pelo mar e o mar não vai te afogar, que você vai passar pelo rio e a água não vai te cobrir, que você vai passar pela dificuldade, você vai passar pelo fogo de Deus, mas ao invés de você ser queimado, você vai ser purificado, então Deus de fato se comportará dessa maneira comigo e com você. Você recebe? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. As pessoas, às vezes, elas têm uma fé ingênua, elas têm uma fé equivocada e acham que viver com Jesus é viver uma vida sem problemas. Não é. Eu falei aqui outro dia nesse mesmo altar que quando Deus nos permite enfrentarmos problemas, Ele está querendo desafiar e treinar as nossas habilidades. Quando você encara os problemas de cabeça erguida com a ajuda de Deus, através da fé, da sabedoria, da unção sobrenatural que Deus pode te dar, nesta hora, você é feito por Deus em todo o tempo uma pessoa melhor. Amém? E eu não posso desistir de ser uma pessoa melhor. E eu não posso desistir de lutar por uma vida melhor, porque essa é a promessa de Deus para a minha vida. Quantos creem nisso? Dá um aplauso ao Senhor. Olha o que ele diz aqui. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus continua trabalhando no sentido de nos fazer entendermos o valor que nós temos para Ele. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim: você é precioso para Deus. Você vale mais para Deus do que você mesmo imagina. Olha o que ele diz aqui. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Isso aqui representa assim: o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E Deus levanta um libertador, um rei persa chamado Ciro, um homem aparentemente não cristão, porém com características, com qualidades que agradavam o coração de Deus, a ponto de Deus escolher esse homem para ser o libertador de Israel. Aquele que invadiria a Babilônia, que possuiria a Babilônia e resgataria o povo de Israel dali. Seria aquele que abriria as portas da Babilônia para que o povo de Israel pudesse sair da Babilônia e voltar a Jerusalém. E antes que Ciro usasse dessa generosidade para com Israel, Deus abençoou a Ciro, entregando a ele o Egito, a Etiópia e Sebá. Ou seja, ele entrou ali como um conquistador, conquistou primeiro essas nações, se fortaleceu militarmente para depois ir lá e ser o libertador de Israel. Então, o significado disso é que a nossa vida é preciosa, de que Deus vai fazer diferença entre você e o ímpio. Ele vai colocar alguém de lado para que você assuma uma posição. Você está conseguindo compreender? Você está crendo nisso? Então diz amém. Reaja. Se alegre, porque essa palavra aqui é uma palavra de profundo conforto. Muitas vezes Deus fica impedido de agir porque a gente não crê, a gente não vibra com o que Deus está dizendo. E eu quero dizer para você, Deus, Ele põe a sua vida em distinção. Deus vai afastar pessoas ímpias, Deus vai tirar pessoas do seu caminho, Deus vai entregar pessoas à derrota, para que você tenha vitória, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, e porque Ele tem prazer em que você seja livre e vencedor. Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Alguém pode pensar, mas Deus vai prejudicar alguém? Não, Deus não vai prejudicar alguém. Ele vai fazer diferença entre o que serve e o que não serve. Você não está buscando a face de Deus? Você não se chama pelo nome dEle? Você não adora Ele? Você não entrega ofertas a Ele? Você não declara o seu amor por Ele o tempo todo?
Então, meu Deus, tanta adoração, tanta fé, tanta oração, tanta intercessão, tanta súplica, tanto incenso a Deus, precisa redundar em alguma coisa, em algum momento. E no momento em que você menos esperar, Deus vai te surpreender. Tirando um ímpio do seu caminho, removendo uma pessoa que te oprime, tirando alguém que põe sobre a sua vida um jugo, para que você ocupe o lugar dessa pessoa, para que você seja livre, para que você esteja em honra, para que você seja vitorioso. Pode dar um aplauso a Ele. Olha o que está escrito no versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Amém? O Senhor tem você por alguém precioso aos olhos dele. Ele te ama. E ai de quem se levantar contra você. Ai de quem projetar o mal contra você. Vai ter que se entender com o Todo-Poderoso. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor, diz a palavra de Deus. Não é? Então, nós temos esse Deus que nos tem por pessoas preciosas e que peleja por nós e que vai lutar por nós, porque Ele nos dá valor. Olha o que Ele diz. Olha essa frase. Uma vida vale mais do que o mundo todo. Você por ser salvo, você por ser filho, vale mais para Deus do que todos os outros ímpios que estão no mundo. Todas as outras almas que Ele criou, que não creem no Senhor, valem menos do que só a sua vida, só a sua alma na presença do Senhor. Você é muito valioso, eu nem sabia que você valia tanto. Essa palavra me ministrou sobre isso. Amém? Então, tome posse desse valor. Acredite de que Deus te ama dessa forma. E não fique com medo de tudo. Não tenha reservas em relação a se entregar a Deus, a se relacionar com Deus, porque esse Deus é um Deus que não só deseja, mas trabalha pela sua vitória em todo o tempo. Amém? Ele diz assim, não temas, versículo 5, pois eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Amém? A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz, esses todos vão ser congregados. Então, ouça o que o Senhor está te dizendo. Ele nos ama, e pelo simples fato de sermos seus filhos, o Senhor trabalha a nosso favor. Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas aflições, Ele tem ouvido as suas orações, no sentido de que os seus familiares sejam salvos, de que se altere a situação lá na sua casa, lá no seu lar, onde fique aquela divisão entre as pessoas, porque um crê numa coisa e o outro crê na outra coisa. Um crê num Deus e o outro crê no Deus verdadeiro, que é você. Deus, Ele diz aqui nessa palavra, não temas porque eu sou contigo. Eu trarei a tua descendência desde o oriente e o ajuntarei desde o ocidente. Eu direi ao norte, entrega. Eu direi ao sul, não retenhas. Isso aqui é uma profecia que está se cumprindo. E fala do resgate de Deus em relação ao povo de Israel. O povo de Israel, em todos os momentos em que viveu uma diáspora, em que viveu uma situação de ter sido expulso da sua própria terra e levado a outras nações, levado a outros continentes, ficou disperso entre as nações. E muitas famílias foram separadas, muitas famílias ficaram divididas. E muitas famílias sofrem por causa disso. Mas Deus está dizendo assim, eu vou trazer o meu povo do norte, do sul, do leste e do oeste. E isso está acontecendo. Israel está sendo congregado. O povo de Israel está deixando os seus próprios lugares para ir viver na sua própria terra.
Quando você vai a Jerusalém, quando você vai ao território de Israel nos dias de hoje, você vê que muitos prédios, muitas casas estão sendo construídas. Por quê? Porque existe todo um povo que está sendo resgatado, que está sendo trazido das nações para viver na sua própria terra, para habitar no seu próprio lar, para estar em unidade no meio da sua própria família. E esse é um paralelo espiritual feito entre Israel e a igreja. Porque assim como Deus está congregando Israel do norte e do sul, do oriente e do ocidente, Deus também está nos congregando. Deus colocou uma coisa ontem quando eu estava orando e meditando nessa palavra, de que esse lugar aqui vai ficar hiperlotado. Hoje ele está meio vazio, e porque ele está meio vazio, ele está com um eco, um reverb muito horrível. Mas Deus vai usar mim, Deus vai usar você, e vai trazer no meio dessa grande multidão a tua família, os teus filhos, as pessoas que você ama, que estão presas, que estão perdidas. Deus vai dizer para o norte, entrega. Deus vai dizer para o sul, não retenhas. Deus vai trazer os filhos e as filhas do oriente e do ocidente para neste lugarem adorarem ao Todo-Poderoso. Quantos creem? Digam amém, digam graças a Deus e dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso libertador, Ele é o libertador da sua família. Seu filho está preso lá no mundo, vai ser liberto. Sua filha está presa nas drogas, vai ser liberta. A nossa descendência vai ser resgatada, a nossa família vai ser salva, porque existe uma promessa que é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Deus vai salvá-los e trazê-los para perto. Deus vai salvá-los e vai trazer para junto de nós. Mas não é só a descendência natural, não é só a descendência biológica, é também uma descendência espiritual. Vamos gerar filhos e filhas na fé. E vamos resgatar as pessoas que estão presas no mundo. Amém? Na nossa própria força, com a nossa sabedoria, com persuasão humana? Não. Nós vamos fazer isso no poder do Espírito Santo. Amém? Nós vamos fazer isso no poder do Espírito Santo. Deus ajuntará neste lugar um grande povo, que vão ser os nossos filhos biológicos e os nossos filhos espirituais. Amém? Deus vai congregar os que estão no norte, no sul, no leste e no oeste. E olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 8: traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Do que Deus está falando? Não só da cegueira espiritual de Israel, porque Israel hoje está com seus olhos fechados, com seus ouvidos ensurdecidos. Por um tempo Deus permitiu para eles essa cegueira, mas eles serão congregados de todas as nações a despeito de não verem ainda o reino de Deus e de não darem crédito às maravilhas que o Senhor já fez com eles. Eles ouvem acerca das maravilhas de Deus, mas muitos não creem. Eles veem o Senhor abençoando a vida deles, mas mesmo assim, eles permanecem com o seu entendimento espiritual, com a sua visão espiritual fechada. É muito difícil você falar de Deus para um judeu, principalmente porque o judeu ele acha que ele já sabe tudo a respeito de Deus. E eles sabem bastante coisa, mas eles não sabem tudo ainda, né? E por um milagre de Deus, muitos deles, quando amamos, quando anunciamos a salvação que vem através de Jesus, creem. Tanto é que existem muitos judeus que são judeus messiânicos, ou seja, judeus que creem que o Messias é Jesus. Lá em Israel, os judeus que creem que o Messias é Jesus, eles são chamados de judeus messiânicos. E Deus está começando a abrir os olhos deles. Mas o que Deus faz? O que Deus está fazendo nesses dias? Está trazendo Israel, conforme a promessa de Isaías 43. Ele está trazendo do norte, do sul, do leste e do oeste o seu povo para habitar na sua própria terra. E Ele está fazendo isso também com a igreja. A igreja
está assistindo a coisas terríveis na televisão, como essas que acabaram de acontecer lá na França. E às vezes a gente fica assim, ai, graças a Deus que eu sou de Jesus, porque de uma certa forma isso não vai me atingir. É verdade isso. Somos guardados, somos protegidos pelo poder do sangue do Cordeiro. Mas não podemos ficar alheios a essa realidade. Não podemos confiar na proteção de Deus sem que nós façamos aquilo que nos compete fazer, que é nos comportarmos como filhos do reino, que é fortalecermos a nossa fé em Deus, que é confiarmos nele a ponto de não temermos a nada e nem a ninguém, e fazermos o que nos compete, sermos suas testemunhas. Amém? Sermos suas testemunhas. Olha o que ele está dizendo aqui. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Ou seja, Deus está dando uma ordem do céu, de que esse tempo difícil que nós estamos vivendo, é o tempo de nós pregarmos o Evangelho, de nós orarmos, de nós clamarmos aqui neste lugar e dizer, Senhor, traz essa multidão do norte, traz essa multidão do sul, traz essa multidão do leste, traz essa multidão do oeste, porque a oração do justo move a poderosa mão de Deus. Se nós orarmos, se nós clamarmos, Deus vai fazer essa profecia se cumprir. E vai salvar a nossa família. E vai nos dar uma descendência biológica. E vai nos permitir, lá fora, sermos testemunhas dEle, para que o mundo seja melhor. Já falei numa pinceladinha isso, na parte dos dízimos das ofertas, na ministração dos dízimos das ofertas, mas nós não podemos ficar sentados como cristãos de braços cruzados, assistindo às calamidades, assistindo às tragédias, e não percebendo que existe algo que nós podemos fazer. Nós temos recursos da parte de Deus. Nós não temos só o amor e o zelo de Deus com a nossa vida, onde Deus diz, eu te amo, você é precioso, você é meu, e eu trabalho ao seu favor. Não, o Senhor trabalha também através de nós, para salvar esse mundo que está lá fora perdido. Já existe um decreto emitido, traga o povo que tem olhos, mas é cego. O povo lá do mundo tem olhos, mas os olhos estão vendo o quê? As coisas fúteis, as coisas impuras deste mundo. Só que eles não enxergam as realidades espirituais, porque os olhos deles estão fechados. A palavra diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos que estão separados de Deus. Então eles são cegos espiritualmente. Você fala uma linguagem espiritual e ele não entende, ele não escuta. Você mostra na Bíblia dele, você mostra na Bíblia do católico, olha, aqui na sua Bíblia está escrito que Deus é contra a adoração a imagens, a adoração a ídolos, mas ele não vê isso, ele não entende isso. E você pode falar e ele não ouve isso. Por quê? Porque tem olhos, mas está cego espiritualmente. Tem ouvidos, mas não ouve, porque os seus ouvidos espirituais estão bloqueados. Só que Jesus veio justamente para isso, para dar vista aos cegos, e para dar audição aos surdos, e para fazer andar os paralíticos, e liberar essa grande multidão que vai sair, que está saindo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Acerca dessas coisas feias que você está vendo na mídia, eu quero te dizer, se prepare porque nós vamos ver muito mais. Misericórdia. Eu gostaria de ser poupado como profeta, pastor Benito, de ter que dizer isso. Mas a Bíblia é muito clara, ela diz que os dias são maus. E o que nós podemos fazer? Nós podemos usar isso aqui, ó. Enquanto alguns lá estão usando metralhadoras, rifles, revólveres para matar, nós temos isso aqui, essa arma aqui na mão para produzir vida. Amém? Então, por favor, se levante e ore, se levante e clame, se levante e faça alguma coisa, porque as calamidades, os problemas não são só para lugares distantes. A gente está vivendo agora aqui, ó, em Minas Gerais, uma coisa que é fruto de um mundo sem amor, de um mundo sem justiça, de um mundo onde os poderes econômicos, muitas vezes, por ganância, por
comprarem as autoridades, acabam produzindo coisas, calamidades que afetam a vida de milhares de pessoas. Governador Valadares teve o rio do qual eles tiram a água completamente contaminado. Você imagina o que é uma cidade sem água para tomar banho, para fazer higiene e para beber? É um estado de calamidade. Aquela cidade vai ter o seu destino, ela já teve o seu destino mudado para sempre. Isso não aconteceu lá na França, isso não aconteceu no Oriente Médio, isso não aconteceu em outro país, isso aconteceu aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque vivemos num mundo sem amor. Porque vivemos num mundo que ainda não conhece Jesus. Agora eu pergunto, aqui dentro tem alguém que conhece a Jesus? E o que você está fazendo com essa coisa maravilhosa que você conhece, que é o Evangelho? Você está levando esse Evangelho a outras pessoas? Ou você está sentado de braços cruzados e ficando chocado com as notícias que você está vendo na televisão? Eu quero dizer para você, a gente não tem como não ficar chocado, mas a gente também não pode ficar parado. A gente precisa se levantar como igreja, como corpo de Cristo, saber que nós temos um Deus que é por nós, um Deus que nos diz, não temas, porque se você, em vez de crer, você começar a virar um medroso, uma medrosa, Deus não vai poder usar você. O reino de Deus é para pessoas valentes, para pessoas que confiam em Deus e que sabem que no poder do nosso Deus nada nem ninguém vai poder impedir o agir dele. Amém? Olha o que ele diz aqui no versículo 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A nossa única chance de sermos salvos de tudo isso que está aí é guardarmos a nossa vida em Deus e nos comprometermos com Ele para vivermos a fé, para vivermos um evangelho verdadeiro de amor, onde nós não estaremos só preocupados com nós mesmos, mas nós seremos comprometidos com a causa daqueles que ainda estão cegos e surdos. Amém? Aqueles que ainda estão separados de Deus, para que eles sejam trazidos, porque o decreto já foi dado, o decreto já foi emitido, já foi dito, traze o povo que ainda tem olhos e é cego, traze o povo que ainda é surdo, ainda que tenha ouvidos. Então, esses dias de tragédias, esses dias de muitas mortes, esses dias de violência, esses dias de caos, eles são também dias de avivamento. Avivamento. Esses são dias de avivamento. Esses são dias em que Deus vai vir com a misericórdia dele sobre tudo isso. Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo na França? Você acha que Deus está alheio ao que está passando no mundo? Você acha que Deus não está vendo o avanço do extremismo, da violência no mundo, do levantar-se de Satanás, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, como diz o Evangelho do apóstolo Pedro? Então, queridos, esse é um tempo, igreja, de nós nos levantarmos em fé, de nós nos comprometermos com as coisas de Deus. Eu te peço isso, por favor, em nome de Jesus, guarde a sua vida em Deus, valorize a sua fé, ame de verdade a esse Deus que te ama, que te salvou, que te remiu, que diz que você é dele, e permita que ele use a sua vida, porque o Senhor precisa de nós. Amém? Vós sois, ao versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Você é o meu servo a quem eu escolhi. Leia comigo o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Você é, diga, eu sou o servo do Senhor, a quem o Senhor escolheu. Amém? Essa palavra é para você. Não só naquilo que te contempla de forma favorável, mas também naquilo que atribui responsabilidade à sua vida e ao seu evangelho. Amém? Ele diz assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ou seja, só o Senhor pode nos salvar deste mundo tenebroso, né? E é justamente para que haja salvação que nós precisamos pregar o evangelho. Dizer às pessoas que este nosso Deus está vivo, que Ele é um Deus de misericórdia, que perdoa e que ama, e que Ele dará o perdão e a salvação a todo aquele que abrir o seu coração para nele crer e para recebê-lo. Essa é a mensagem simples
e a mensagem que o mundo está precisando, que nós temos que levar. Amém? Então eu quero, nessa manhã, estender esse convite às pessoas que estão aqui pela primeira vez, de que realmente abram seu coração para Jesus, entreguem a Jesus a sua vida, entreguem a Jesus as suas aflições, as suas angústias, porque Ele está dizendo: eu te amo, eu te conheço, eu te chamei pelo seu nome e eu quero mudar a sua sorte. Fora de mim não há salvação. Não adianta nós buscarmos outros deuses. Nós precisamos conhecer e receber o amor e a salvação do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Amém? Então, se há alguém aqui nessa manhã que quer receber no seu coração a Jesus, que quer entregar a sua vida, o seu caminho a Ele, para que Ele possa te perdoar, te salvar, te restaurar, resgatar a sua família, fazer maravilhas na sua vida a ponto de transformar a sua vida numa vida abundante, em todos os valores, tanto espirituais quanto materiais. E também aqueles que se determinam a ser testemunhas dEle. O que é ser uma testemunha de Deus? É ser uma pessoa que, por viver muitos milagres da parte de Deus, vai anunciá-lo a todos quantos cruzarem o seu caminho. É um pacto feito com Deus. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas na minha vida. Eu creio que o Senhor vai mudar minha sorte. E porque o Senhor vai fazer isso, e o Senhor já tem feito isso na vida de muitos, à medida que o Senhor mudar a minha vida, eu vou dar a minha vida para anunciar que o Senhor é Deus. Eu vou dizer para todo mundo que existe um Deus que enviou seu Filho Jesus a esse mundo para transformar a vida de todos os que creem. Isso é ser uma testemunha de Jesus. É simples. É só você se determinar a falar do amor dele às pessoas. Convidar para estar na igreja, para estar nas células, para estar nas redes, as pessoas que estão sofrendo. E realmente perseverar no testemunho de amá-las, de interceder por elas, de cuidar delas. Porque toda pessoa, quando nasce de novo, ela precisa de amor, ela precisa de atenção, ela precisa de oração. E se nós fizermos isso, estaremos fazendo aquilo que Jesus mandou. Estaremos fazendo discípulos. Se nós fizermos discípulos, o mundo, para nós e para os nossos filhos, vai ser um mundo melhor. Amém? Então, eu quero fazer esse convite de forma específica às pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez. Talvez você conheça o Senhor de ouvir falar. Você conhece a Deus por uma tradição de família, porque os seus pais eram religiosos, porque a sua família professava algum tipo de religião. Mas esse Deus vivo e verdadeiro, Ele está acima de todas as religiões. Aqui nesse altar eu não estou falando a respeito de uma religião. Eu não estou te convidando para você fazer parte de uma religião. Eu estou convidando você para fazer uma aliança com Deus, iniciar um relacionamento com esse Deus vivo, que é o Criador, que é o Senhor dos céus e a terra, para que Ele possa participar da sua vida. Se você depositar nele a sua fé, se você abrir a sua vida para Ele participar, então todas as coisas vão ser transformadas e transformadas para melhor. Mas essa é uma decisão que é particular, eu não posso tomar ela por você. É você quem tem que decidir continuar dirigindo a sua própria vida ou entregar a direção, o governo da sua vida nas mãos de Deus. E se você quiser fazer isso nessa manhã, basta você dizer para Deus que você o quer governando a sua vida. Amém? Todos nesse momento, fechem os seus olhos e repitam essa oração, para que aqueles que vão fazê-la pela primeira vez não se sintam constrangidos nem sozinhos. Mas você que está aqui pela primeira vez, se você quer realmente entregar a sua vida, entregar tudo, seus problemas, suas angústias, suas aflições nas mãos de Deus, faça comigo essa oração crendo
realmente que Jesus é o teu Senhor e é o teu Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor veio a este mundo, morreu por mim na cruz, mas por ser o Filho de Deus, também ao terceiro dia, ressuscitou de entre os mortos, para me dar vida e vida em abundância. Eu oro, Senhor, pedindo a Ti, que hoje o Senhor perdoe todos os meus pecados e derrame sobre a minha vida o Teu dom de vida eterna. Eu abro para Ti, Senhor Jesus, neste dia, o meu coração e Te recebo como único Senhor da minha vida, como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Eu oro, Senhor Jesus, e peço a Ti que o Teu Espírito Santo faça morada eterna no meu coração e faça de mim um filho de Deus, como Deus quer que eu seja, em nome de Jesus.